Bom dia, irmãos. Vamos para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical e nós queremos hoje falar sobre a paz na igreja. Mas no começo, antes disso, vamos orar juntos ainda e em seguida vamos então entrar no nosso assunto. Vamos lá. Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade de estudar a tua palavra, de estudar a nossa vida cristã na tua igreja. E te pedimos que agora estejas conosco, que agora nos orientes, que o teu Espírito dirija esse estudo para que ele seja proveitoso e nós possamos usá-lo também para crescer em nossa vida e beneficiar essa igreja que tu nos deste. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pela tua palavra e pelo teu Espírito. Nós te pedimos que agora nos oriente, Senhor. Amém. Bem, nós queremos falar então sobre paz. E paz e pacificação é um assunto bastante amplo, muito grande. Nós não vamos conseguir falar sobre tudo isso. Uma coisa é ter paz, outra coisa é não ter e querer fazer a paz. É muito assunto. Nós não vamos conseguir mais do que olhar rapidamente a superfície. Mas eu acho que isso vai servir para nós, talvez, nos estimularmos a entrar, a nos aprofundar mais nesse assunto, e isto pode nos ajudar em nossa vida cristã e pode nos ajudar também como igreja. Um texto básico, bastante óbvio, que a gente pode pegar da Bíblia para levantar esse assunto é o que Jesus disse no Sermão do Monte. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificação, o ato do pacificador é cultivar a paz, é fazer com que ela exista, que ela cresça, que ela se mantenha, inclusive em ambientes onde ela não está. Hoje nós vamos falar sobre um ambiente que já é pacífico. É uma coisa muito boa com que nós podemos nos alegrar, na verdade. Hoje, na situação em que nós estamos, nós temos paz na nossa igreja. Eu não vejo nenhum conflito, nenhum problema nesse sentido. Alguém poderia dizer, bom, então não precisa nem falar no assunto, a coisa tá muito boa. Mas é que é importante também preservar essa condição e fazer com que ela seja útil, desenvolvê-la, consolidá-la de modo que a gente possa usar aquilo, essa condição tão favorável no futuro. A primeira coisa que a gente vai se perguntar quando vamos falar de paz é sobre, afinal das contas, o que é paz? E a resposta mais simples que sempre aparece por aí é que paz é ausência de briga. Mas isso é uma coisa muito pobre, porque parece que a paz é falta de alguma coisa. E não é assim. Paz não é só ausência de conflitos. Paz é uma coisa muito mais profunda. Aquela palavra hebraica shalom, que aparece na Bíblia e é usada nesse sentido, ela significa muito mais. Ela significa um estado de bem-estar geral, de alegria, de entendimento, enfim, uma condição de felicidade mútua. Então, é nesse sentido que nós temos que encarar o que seja paz. Nós poderíamos dizer, para exemplificar um pouquinho, que dentro da igreja, a paz é aquilo que para o nosso corpo físico é a nossa saúde. A Bíblia nos diz que a igreja é o corpo de Cristo e nós temos comparações, uma porção de comparações entre esse corpo de Cristo e o nosso corpo físico. Tanto é que nós somos chamados membros
desse corpo, assim como nós temos os nossos braços e pernas, membros do nosso corpo físico. Nós só vamos ter saúde no nosso físico se todos os nossos membros e todos os nossos órgãos, tudo aquilo que compõe o nosso corpo, também tiverem saúde, cada um deles. No momento em que alguma coisa aí falhar, o corpo inteiro sofre, e a Bíblia comenta isso também para a igreja. Por menor que seja o dedinho do pé, se aquilo sofrer uma pisada e doer, o corpo inteiro fica prejudicado. E da mesma forma acontece na igreja. Se nós em algum cantinho não tivermos realmente paz, todos nós, todo esse corpo vai sofrer. Então, uma condição de paz dentro da igreja é necessária para que nós tenhamos uma vida em comum, feliz e produtiva, que possa realmente realizar alguma coisa no reino de Deus. Na nossa vida física, o que nos mantém fortes e saudáveis é, em princípio, uma boa alimentação. Nós precisamos, boa alimentação de boa qualidade, naturalmente, não é? Nós poderíamos dizer que nessa vida espiritual na igreja, essa boa alimentação é o amor de Deus. O amor de Deus é como se fosse o nosso alimento. Às vezes a gente diz também que o alimento do cristão é a palavra de Deus. Também é verdade. Essas comparações, elas às vezes podem ser usadas de um jeito ou de outro. Mas o amor de Deus é aquilo que nos dá ânimo, nos dá força, nos dá capacidade de agir. Esse amor de Deus, ele nos é fornecido de Deus, naturalmente, por meio do Espírito Santo, conforme consta em Romanos 5,5. Deus diz aí que Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, essa é a base, esse é o grande motivador da paz na igreja. Ao contrário dessa paz baseada no amor de Deus em que nós estamos falando, aquela outra que é só ausência de conflito, na verdade não é nem alimento e nem sequer vida. Aquilo, na verdade, é morte. Eu costumo dizer que o lugar mais pacífico do mundo é o cemitério, né? Ninguém briga lá. Não tem conflito nenhum ali. Mas, é claro, não é isso que a gente quer. Então, o que é que faz com que o mundo em torno de nós funcione? Em geral, o que motiva as pessoas a fazer, seja lá o que fazem, em última análise, é o egoísmo. Cada um quer passar bem, cada um quer tudo de bom para ele mesmo. Se então nós não tivermos conflitos, não estivermos brigando o tempo todo, existem vários motivos que levam a isso, como por exemplo, uma coisa é precaução. Eu tomo cuidado com a vida que eu levo para não criar brigas com os outros, porque senão eu mesmo vou me prejudicar. Eu não vou ter aquilo que eu gostaria de ter porque vai ter coisa me atrapalhando. Então, preciso tomar cuidado. Isso existe, isso se faz. Uma outra atitude é simplesmente indiferença. Eu vivo a minha vida, o outro que vive a dele, estou nem aí para os outros. Enquanto os outros não pisarem no meu calo, eu também não piso no deles e assim nós vamos vivendo. Existem também as exigências que nós temos que cumprir, exigências que vêm geralmente das autoridades ou de alguma regra que se formou ao longo do tempo, que existem e nós cumprimos porque nós queremos que os outros também cumpram. E se nós não fizermos isso, daqui a pouco vamos ter uma grande confusão e não vamos conseguir viver.
Outra coisa é uma expectativa de recompensa. Eu quero ganhar, eu vou ser bonzinho porque eu quero ganhar alguma coisa com isso. E, naturalmente, existem também aquelas pessoas que realmente têm intenções boas e nobres por conta própria, querem fazer o bem e se esforçam e de fato fazem. Isso precisa ser reconhecido. Agora, é verdade também que isto é um pouco frágil, porque no momento em que vem algum problemão para cima de uma pessoa assim, ela facilmente desmorona. Heróis que se mantêm firmes ao longo de tudo de ruim que lhes acontece, vamos lá, são raros, né? Não aparecem assim a todo momento. São aquelas exceções que confirmam a regra. A virtude que faz a paz funcionar no mundo entre os homens é uma coisa frágil. Ela é fraca. Quando existe, ótimo. Vamos tirar bom proveito dela e vamos usá-la bem. Mas ela é fraca. Facilmente paz nesse meio se vai embora por indignação, por raiva um do outro. E, gente, basta abrir as redes sociais, né? Para a gente ver o que aparece lá de bronca de um para cima do outro. Ou também de desespero. A pessoa não sabe mais como fazer e faz qualquer coisa, por pior que seja, para ver se dá um jeito na sua vida. Por causa disso tudo, nós temos na Bíblia o versículo em Romanos 8:6, que diz que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. O cultivo da paz de Deus na igreja é um diferencial muito poderoso com relação ao mundo que nós temos em torno de nós. Então, é uma coisa que a gente deveria utilizar, é uma coisa de que a gente deveria se aproveitar para levar ao mundo o testemunho daquilo que o Evangelho é. Quando o mundo em torno de nós enxergar a boa convivência entre nós, nossa boa convivência, nossa paz, nossa tranquilidade, nossa felicidade, o benefício que se dá de um para o outro, eles vão perceber, puxa, isso aí é alguma coisa que vale a pena. Isso eu também quero. Então, isto é uma forma de dar um bom testemunho por aí e que vai traduzir na prática aqueles termos que nós adotamos agora recentemente como lema para a igreja, né? De sermos acolhedores, de sermos servidores e de proclamarmos alguma coisa boa. Eu comentei agora há pouco que nós só seremos saudáveis, nós fisicamente e também a nossa igreja como corpo de Cristo, se todos os nossos membros, nossos órgãos estiverem sãos. Como é que isto se manifesta na igreja? Como é que isso funciona na igreja? Todos os nossos membros precisam ser sãos. Isso significa que para a igreja ser totalmente sadia, as famílias que compõem essa igreja precisam ser sadias. Claro, nem todo mundo está aqui dentro de uma família, ok, mas elas são provavelmente a maioria. É necessário, então, que essas famílias sejam saudáveis. Como é que uma família será saudável? Ela será saudável se as pessoas que compõem essa família também forem saudáveis. Se houver paz na família, ela existirá se houver paz entre o casal e os filhos. Se os casamentos estiverem sadios, e por sua vez, eles serão sadios se cada um dos indivíduos, cada uma das pessoas que forma isso, tiver paz em sua própria vida, tiver paz íntima,
estiver com a sua vida tranquila e em ordem com Deus. A partir daí, isso começa a se espalhar e começa a tomar forma na igreja toda. Nós temos na Bíblia instruções, temos ferramentas que nos indicam como é que isto pode ser cultivado, como é que isso pode ser feito. Uma série de ferramentas desse tipo nós estamos ouvindo nos últimos domingos nas mensagens do pastor Wilson sobre Efésios. E agora, especialmente nesse último e nos próximos, acho que domingos ainda, sobre Efésios capítulo 5, que é um capítulo bastante prático, que mostra como nós deveríamos proceder para cultivar a paz dentro da igreja. Um outro texto clássico da Bíblia que fala disso é aquele de Gálatas 5, 22 e 23, que fala do fruto do Espírito. Se nós pegarmos essa lista de 9 itens que tem ali, vocês podem pegar praticamente qualquer um deles e vão ver que aquilo contribui para a paz. Vejam aí, o que diz aí? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, a paz está até aí junto, né? Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ora, pratique todas essas qualidades uma por uma e ao mesmo tempo, e o que vai sair disso? Dá para imaginar, é a melhor coisa do mundo, não é? Cada uma dessas qualidades favorece o convívio pacífico. Isso aqui, na verdade, mereceria um estudo grandão só sobre esse versículo, mas ok, não é o caso hoje. Mas é bom lembrar dele, vale a pena você pegar em casa uma vez isso e fazer essa listinha e olhar um por um e tentar analisar isso e dizer como é que eu ponho isto aqui em prática. Né? E a gente vai ter um monte de surpresas, puxa vida, como a vida fica melhor com isso. A partir daí, o corpo sadio da igreja, então, pode se desenvolver. E, para isso, ele vai dar alguns passos. Vamos dar uma olhada nesses passos, um atrás do outro. A coisa toda começa com a pacificação pessoal da minha própria vida dentro de mim. Eu já mencionei isso. Essa começa com o novo nascimento, que é como a Bíblia chama, o que geralmente a gente chama de conversão, né? Para quem tem esse novo nascimento, essa nova natureza que Cristo nos dá, nós temos uma promessa de Jesus em João 14, 27, onde ele diz: deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Vejam bem, a paz dele não é qualquer uma. Não é alguma coisa que a gente imagina. É a minha paz, diz ele, dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Isso é o que Jesus faz. Ele não dá a paz como o mundo a dá por meio de uma porção de tentativas e regrinhas e receitinhas e às vezes à força, mas ao modo dele, entregando a sua própria vida a nós. Para quem já recebeu de Jesus esta paz e ela está à disposição, e nós só não vamos ter se nós não quisermos, para quem já tem esta paz dentro de si, vale o próximo passo. Ele vai dar o próximo, agora vai tomar uma iniciativa com isso e vai fazer algo de bom com essa paz que ele recebeu de Jesus. E para isso nós temos aqui primeiro uma referência de 1 Pedro 3,11, que diz: afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Vai firme, vai em frente. Não larga a mão. Procure sempre cultivar essa paz. Essa mesma recomendação, de uma forma um pouco mais detalhada, está em Tiago 3, 17 e 18. Ele diz o seguinte: a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica,
amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Seria até interessante, não temos tempo para isso agora, mas seria um exercício com certeza bem útil, pegar esse texto de Tiago e colocá-lo do lado daquele outro de Gálatas 5, sobre o fruto do Espírito, e comparar esses dois e ver o que coincide aí. A gente vai encontrar uma porção de coisas interessantes aí dentro. Vale a pena. Bom, ok, com isso nós conseguimos receber a paz de Jesus e torná-la uma realidade, e estamos começando a trabalhar com ela. A partir daí, nascemos de novo, estamos começando a aplicar e a trabalhar com a paz, nós vamos começar a crescer. E crescendo em direção à maturidade, em nos tornar realmente cristãos maduros, completos, com as qualidades e características que são desejáveis, que nós deveríamos ter. Para isso, Efésios 4,15 diz: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Essa frase, em Efésios 4,15, seguindo a verdade em amor, é bom lembrar com atenção, porque essas duas coisas precisam andar juntas. Quem se preocupa em seguir a verdade e esquece o amor, se torna legalista, se torna duro, se torna frio. E, bom, basta vocês olharem os evangelhos e verem aí as atitudes dos fariseus que viviam discutindo com Jesus, e vocês vão ver aonde leva esse tipo de atitude. Dá até para discutir se aquilo que eles defendiam realmente era sempre a verdade, mas pelo menos era o que eles tentavam, né? Mas nada de amor. Isso é frio, isso é duro, isso não é bom. Já quem segue só o amor sem se preocupar com a verdade, vai cair numa coisa sem substância, numa coisa sem formato, em sentimentos, em alguma coisa que não tem consistência e não vai levar muito longe, vai acabar enganando todos. Nós precisamos dos dois. Então, se nós cultivarmos esses dois, pense em duas pernas nas quais nós andamos, e nós vamos andar em direção à maturidade. Como é que fica a nossa situação antes de chegar lá? Nós não temos ainda. Nós temos duas passagens na Bíblia que dão uma crítica em cima do pessoal que ainda não chegou na maturidade, a coisa ainda deixa a desejar. Tipo, bebê que, tá bom, ele é saudável, ele não é doente nem nada, mas ele grita, ele suja a fralda e não faz muito mais do que isso, né? Então, isso pode nos acontecer. Paulo diz em 1 Coríntios 3:2, eu dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Bom, tudo bem, isso eram os coríntios, né? E nós? Será? Como é que é a nossa situação? Vale a pena verificar, examinar uma vez, se nós já conseguimos superar essa fase ou ainda não. Uma outra passagem semelhante a essa, que também fala de leite, está em Hebreus 5:12. Ela diz o seguinte: embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Bom, não adianta você servir churrasco para um bebê. Se ele for um bebê, ele vai precisar de leite.
Então, talvez a gente precise disso, ou talvez não. Se você já tiver avançado também na sua vida espiritual, você vai precisar de alguma coisa a mais do que só leitinho, não é? Qual é a posição de cada um de nós? O que a palavra de Deus pede a nós é que a gente cresça. E cada um de nós vai estar num determinado estágio desse crescimento. Eu não sei qual é a tua situação. Eu, com muito custo, consigo imaginar qual é a minha, não é? Mas nós temos que levar isso em conta e ver como nós nos alimentamos e tratar de nos alimentar regularmente para chegar a essa condição de maturidade. À medida que isso acontece, que a gente consegue avançar nessa direção, nós vamos descobrir uma outra coisa entre nós, uma coisa chamada harmonia. Harmonia é uma palavra que vem da música, e lá ela significa que pelo menos dois tons, vamos dizer assim, combinam, eles não brigam entre si, eles soam juntos e inclusive se reforçam um ao outro. Eles ganham mais ênfase do que se estivessem sozinhos. Se você puxar uma corda do violão e fizer ela vibrar, e olhar bem para aquilo, você vai ver que tem uma ou outra lá no violão que começa a vibrar também sem que você mexa. Isso é a harmonia, eles se juntam e se entendem. Esta é uma qualidade que vai acabar surgindo entre nós na medida em que nós crescemos espiritualmente e vamos crescendo na paz e no amor. Os outros vão soar junto conosco e aquilo vai reforçar muito o nosso bom clima, não é? Dois que estão harmonizando juntos numa coisa, a soma desses dois, desse 1 mais 1 é maior do que 2. Eles vão realizar bem mais. Nesse clima de harmonia, vai acontecer o seguinte, o que Paulo pede e recomenda aos Filipenses 2, nos versículos 2 e 3, ele diz o seguinte: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, harmonia, né? O mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Gente, isso não significa que agora nós temos um padrão quadradinho e que todo mundo tem que andar assim no mesmo passo igual, mas tem que ter a mesma orientação espiritual, o mesmo propósito, cada um do seu jeito. Mas, voltando à palavra, em harmonia. Bom, a passagem aqui continua ainda, diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, isso é típico da atitude do mundo em torno de nós, não é? O que se procura é ganhar alguma coisa para si, é aparecer, né? É ser o bom, é ser aplaudido. E Paulo diz: não façam por isso, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Eu fico pensando às vezes, não sei se você já uma vez tentou imaginar isso. Como é que seria o nosso mundo, a nossa convivência na humanidade, se todos seguissem isso aqui e considerassem o seu próximo superior a si mesmo? O objetivo da minha vida é beneficiar o meu próximo. Se todo mundo fizer isso, eu também vou ser beneficiado, porque os outros vão fazer isso comigo. Tenta imaginar uma vez o que acontece. Agora você vai dizer, bom, peraí, mas isso é utopia, isso é impossível, isso não dá para fazer no mundo. Talvez não dê, mas na igreja deveria dar, em bom grau. E voltando atrás, no casamento não é tão difícil, basta ter esse propósito e pôr em prática. Na família também isso vai acabar acontecendo dessa forma. E agora amplia um pouco mais para a igreja e nós vamos ter um ambiente que vai dar uma bendita inveja para o mundo todo.
né? Com isso, agindo dessa forma, vem o próximo passo, nós vamos ter união. Nós vamos estar juntos, nós não vamos fugir um do outro, nós vamos tratar de realizar coisas, sejam elas quais forem, juntos, em conjunto, um fortalecendo o outro, um apoiando o outro e crescendo. Isso vai nos dar firmeza, vai nos dar solidez, vai impedir que a gente se desmanche por aí, se perca por aí, mas forme um bloco firme, sólido, que oferece segurança, inclusive. A isto lembra, então, duas outras passagens. Um pedido que Jesus fez ao Pai numa oração, em João 17:11, em que ele disse: Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Isto é o que Jesus pediu para nós. Agora vem a nossa resposta, em Efésios 4:3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Essa é a nossa parte, é o trabalho que nós temos. Com isso, acontece aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 1, de 8 a 10, onde ele diz o seguinte, falando de Jesus, o nome Jesus não aparece ali, mas enfim, ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. O resultado disso será comunhão, uma atividade junta. É aquilo que se chama também de mutualidade, e temos falado um bocado na igreja ultimamente sobre esse assunto, a tal história de uns aos outros, aquilo que fazemos uns aos outros de bom mutuamente. É um incentivo mútuo de um para o outro. Quando isso acontece, nós vamos começar a ter cooperação, nós vamos começar a trabalhar juntos. E a igreja começa a ficar ativa, e a igreja começa a produzir resultados. Romanos 16, de 1 a 4, Paulo fala ali de uma mulher chamada Febe, que morava lá em Corinto, onde ele, pelo jeito, escreveu a carta aos Romanos, e provavelmente essa Febe foi a portadora da carta, de ter levado a carta aos Romanos lá para a igreja de Roma. E ele fala dela como ela foi uma ajuda para ele, um apoio para ele, como foi muito bom conviver com ela. E cita também ainda outro, cita aquele casal famoso, Priscila e Áquila, que também estavam por lá e colaboravam e se dedicavam. Tudo isso ele descreve nesse texto. É assim que funciona. Pode, às vezes, dar um ruído, mas existe a possibilidade sempre de resolver. Filipenses 4:2, Paulo se dirige a duas mulheres lá de Filipos, eu não sei qual era o problema delas, mas ele diz, rogo a Evódia e também a Sintique que vivam em harmonia no Senhor. Bem, elas, pelo jeito, tinham alguma dificuldade com isso. Mas está aí a harmonia de novo, que elas trabalhem juntas, né? Andem na mesma direção. João 20, 21, Jesus diz, paz seja com vocês. Ele estava reunido com os discípulos dele, depois da ressurreição, né? Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. É a partir daí que essa igreja que está unida, está em paz, está firme, está consolidada, anda junto, trabalha junto, vai sair e levar isto para o mundo em torno de nós. E é o que nós gostaríamos muito de fazer. É o nosso desejo. Aí vai acontecer o que o Paulo diz em 1 Coríntios 3:9, somos cooperadores de Deus. E com isso,
ocorre a edificação. A igreja e o reino de Deus se consolida, cresce, ganha vulto, ganha tamanho. E dentro desse ambiente de crescimento, de segurança, de firmeza, então acontece o que está aqui em Efésios 4, de 11 a 13. Isso é bem em torno das mensagens que nós estamos ouvindo esses domingos. Onde Paulo então diz, Jesus, né? Deus designou alguns para, e aí vem uma lista longa de cargos que eu não vou ler agora, para os que fazem isso e mais aquilo e outras coisas dentro da igreja, esses cargos, designou alguns para isso ou para aquilo, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, já falamos em maturidade antes, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Nessa mesma linha, ele diz em Colossenses 2, 6 e 7, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados. Lembra aquelas palavras de Jesus no fim do Sermão do Monte? Quem ouve as minhas palavras e pratica é como aquele que constrói a casa em cima da rocha. É isso aí. A partir daí que vem o crescimento e o reino de Deus começa a se expandir e ficar maior. Atos 2, 44 a 47 diz isso a respeito daquela primeira igreja em Jerusalém. Não vou ler aí os 4 versículos, mas só algumas frasezinhas dele. Diz aí, os que criam mantinham-se unidos, continuavam a reunir-se com alegria e sinceridade de coração, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ela crescia. Bom, depois de tudo vem uma coisa que é uma palavra feia, na verdade, que a gente usa muito no mundo por aí, parece que na igreja soa mal, mas não é tão ruim assim não. Um negócio chamado controle. Não é agora ficar de policial em cima do nosso irmão na igreja e ver se ele estava se comportando direito, não é isso. Mas é ficar acompanhando, será que está tudo bem? Será que nós estamos andando na direção certa? Será que... a palavra funcionar também é feia, mas enfim, bom, vocês entendem o que eu quero dizer. Essa vigilância sobre a nossa vida é importante também. Diferentemente do que ocorre no mundo, ou na sociedade, nas empresas, no governo e tal, na igreja ela não vem por imposições de leis. Você deve, e agora eu vou pegar um checklist, né, uma lista de verificação e ver se você está cumprindo direitinho tudo aquilo que mandaram. Não é isso. Mas acontece também pela paz, pelo fato de nós vivermos em paz, que assegura a cada um de nós e a igreja inteira que estamos no bom caminho. Paulo diz então em Colossenses 3,15 exatamente isso, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Se nós vivermos em paz, realmente não paz de cemitério, mas aquela paz viva, que age, que atua, que colabora, etc., tudo isso que a gente falou, nós sabemos que nós estamos no bom caminho, que nós estamos no caminho certo. Essa paz de Cristo vai nos dizer, ok, vai em frente, continua assim, é por aí mesmo. Muito bem. E se ainda assim houver conflitos na igreja? Bom, isso é um outro assunto, nós não temos tempo hoje, já fomos bastante longe em tratar disso. A possibilidade existe, precisa ser tratada, mas é assunto para um outro estudo. Nós não vamos pegar isso. Por enquanto, vamos olhar para aquilo que é bom e agradável e tratar de viver de acordo com isso. Repetindo o que eu falei no começo, nós estamos no bom caminho. Estou muito feliz
quando eu observo a paz que nós temos dentro da nossa igreja. Agora, o que nós precisamos é cultivá-la, fazer com que ela aumente cada vez mais, não se perca e dê frutos, dê resultados, faça com que a gente fique firme e cresça. Então, isto era o nosso estudo por hoje.